Ele é um pioneiro do automobilismo no Brasil. Eu vou conversar com Birdy Clemente. Birdy Clemente. Há quantos anos que a gente não se vê? Faz tempo, hein? Começo da década de 60. Quando eu tinha o primeiro carro que eu comprei, que era uma Romizeta ainda. É mesmo, eu me lembro. Na época a Romizeta eu usava como um jaquetão, eu abotoava, porque ele fazia assim, né? Ficava eu... Eu me lembro que nós estávamos numa loja que tinha um piso muito liso, e você sentou numa cadeira de rodinha, você remava e empurrava com o pé. Eu falei, como é que esse cara bolou esse negócio? Depois tem a resposta da tua carreira aí, né? É legal. Você tá aqui com um livro fantástico, Entre Ases e Reis de Interlagos. Birdy Clemente, você abre uma era do automobilismo, que primeiro a gente teve o Chico Landi, que me parece foi um grande volante, né? Depois ficou um tempo parado, sem ter grandes nomes que se destacassem. Aí veio você na mesma geração do Emerson, do Ilcinho. Do Ilcinho, Luizinho, Ciro, Pati, Chiquinho Lameirão. Explica pra mim, porque na época, quer dizer, na época de Interlagos, que Interlagos era o centro disso tudo, o bom era o Ilcinho e o Emerson era o rato, né? O Emerson era o mais novo, né? Mas que ficava ali, não dava nem palpite. Ele, na verdade, naquela época, o piloto de competição, ele começava a correr com mais de 18 anos, ele tinha que ter carta, porque não era possível, né? E nós tivemos sorte porque naquela nossa geração é que começa a indústria automóvel no Brasil, né? Então vem a 1000 milhas, o Wilson fazendo o Wilson Fittipaldi, pai do Emerson, fazendo aquela promoção fantástica, né? Começou a aparecer dinheiro no automobilismo, era uma coisa maravilhosa. Aí começou as fábricas, e das fábricas se interessaram pela pista. A competição sempre foi uma vitrine para as fábricas de automóvel, principalmente aqui no Brasil, né? E eu fui o primeiro piloto na Vemag, junto com o Mário César Camargo Filho, quando ela fez o departamento de competição. O Jorge Leto era o nosso chefe. Depois, no desdobramento, a Willis, a grande equipe Willis, né? A Renault era o nosso ferramenta, eram os Renaults da linha daquela época, os Gordini. E nós, guiando aquelas berlinettes, foi o maior instrumento para fazer com que os brasileiros ficassem afiados para essa carreira a partir de Emerson conquistar o mundo, né? É muito legal, tenho muita saudade disso. Você chegou a correr no exterior? Olha, eu corri, mas na minha geração, na verdade é o seguinte: o dia que o Emerson foi para a Europa e conseguiu o primeiro campeonato mundial, aquilo foi um fato novo para nós aqui no Brasil. Verdade. Porque automobilismo aqui no Brasil era aquele automobilismo tupiniquim nosso, né? Teve aqueles espirros que o Chico Landi deu e outros deram, mas realmente quando o Emerson chegou na Europa e rompeu aquele arame grosso, aquela cerca, né? Por onde passa um boi, passa uma boiada, né? O Emerson foi campeão mundial, ele foi um sujeito predestinado, um talento inigualável, foi muito legal. Depois a gente teve uma experiência de construir o automóvel, no caso aí com o Wilson, né, com o Ilcinho, mas que aquilo não, acho que nem tinha como dar muito certo, né? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que o brasileiro cobra muito, sabe? O Wilson e o Emerson, sempre eles tiveram uma vocação para construir as coisas, né? O primeiro kart competitivo no Brasil, um dos primeiros competitivos, foi esse que fizeram. Era o mini kart. E depois eles fizeram os Fórmula V, né? E depois fizeram um protótipo aqui, que era um Porsche cor de abóbora, eu chamava até de cenoura atômica. Era Cenoura atômica? Cenoura atômica. Enfim, eles sempre tiveram uma vocação muito grande para construir as coisas. E quando a Copersucar foi um projeto muito legal, chegaram a um segundo lugar,
sabe, para o Brasil, longe de tudo, né? Porque... Eu sei que logo na estreia o Emerson chegou, já pontuou, chegou em sexto e conseguiu 1 ponto, que aí já não precisava mais arcar com todas as despesas de viagem das equipes. Não tinha uma coisa assim? Não, essa não é muito a minha praia, sabe, esses detalhes. Mas o que acontece é o seguinte, o Emerson, quando foi para Copersucar, ele fez um erro de avaliação. Não foi bem um erro. Aquele carro foi construído na frente do Autódromo de Interlagos. Então ele estava projetado ao longo do tempo que ele foi construído para aquele momento de Interlagos, né? E ele, quando andou naquele carro, ele era campeão mundial, estava na McLaren. O carro em Interlagos era uma maravilha, era um carro fantástico. E saiu de Interlagos, ele não deu muito certo. Voltando a falar do Chico Landi, o Chico chegou a ficar conhecido fora do Brasil também? Muito. É? Então, Chico... ele correu em que marcas, vamos dizer? O Chico, uma coisa pitoresca do Chico é que em 1948, 48, o Chico ganhou, guiando uma Ferrari da fábrica, o Grande Prêmio de Bari. E a coisa interessante, ele ganhou em 48, em 51 ele foi segundo. Mas o interessante é que nesse mesmo dia que o Chico ganhou esse prêmio, acompanhou ele o Wilson Fittipaldi, que fez a primeira transmissão intercontinental pela Rádio Pan-Americana. Rádio Pan-Americana. O Wilson sempre foi envolvido com tudo, fantástico, né? Mas o Chico era um cara muito pitoresco e ele participou ativamente na Europa na década de 50. A referência que a gente tinha da Europa era Chico Landi, Christian Reis, Ciro Caires, era a nossa referência, sabe? O que, aliás, eu acho que atrapalhou um pouco a nossa vida, porque eles passavam uma imagem para nós que nós éramos despreparados, que lá os caras eram fantásticos, não sei o quê. E o dia que eu fui lá e vi os caras, não que eu acho que não tinha competência, mas não naquele nível. Não no nível que se pensava. Eu fui muito criticado porque eu fiz uns comentários aí, eu falei, pô, Chico, você sempre, nós estávamos agachados em Rouen, no meio da pista, estava eu, o Chico, o Ilcinho, o Luizinho Pereira Bueno, o Greco, o Fofô, que era o Fofô de falecido já, e o Marivaldo Fernandes. Nós estávamos aí vendo os carros passando, eu vendo aqueles carros da Fórmula 1 num lugar pitoresco, porque era uma curva de alta, o camarada vinha pendurado para sair numa curva, numa pequena reta em descida e um cotovelo. Então ali dá para ver quem guiava, quem não guiava. Então eu esperando ali, achando que ia acontecer alguma coisa, não vi nada. Cheguei pro Chico e falei, ô Chico, cadê os caras que você falou que... Ele, você não entende nada, acredito do Chico, fala bobagem. O Luizinho falou que eu era um mal educado. Depois de 3, 4 anos, o Emerson era campeão mundial. Você falou aí do Chico. Quem eram os grandes italianos da mesma época dele? Você já não é, você é outra geração do que o Chico. Mas digo, você já ouviu falar, naturalmente, de campeões como Nuvolari? Quem era? Nuvolari foi fantástico. Era da mesma época do Chico? Era, daquela época. Ele concorreu aqui, né? No Brasil também, né? O Nuvolari, acho que não. Correu no circuito da Gávea? Foi um Stuck, não foi? O Nuvolari não, acho que não. Vamos ver umas fotos. Primeiro essas fotos. Olha lá. Aqui pronto, tá aqui, ó. Isso aí quando o Chico ganhou em Bari, ele ganhou uma Ferrari da fábrica. Então esse é um recorte de jornal daquela época. Eu tenho... Gazeta del Lunedì. O Chico tinha Alex, o Alex está aqui? Sobe aqui, Alex, dá uma ajuda aqui. Pois não, senhor. Eu vou pedir...